sentar. Eu queria saber, vai ter cultinho hoje? Para as crianças? Não? Rebeca, tem culto infantil hoje? Não? Tá bom. Convido você assentado a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, dos versos 12 a 17. Nós estamos meditando no livro de Apocalipse, nas cartas do Senhor Jesus através do apóstolo João, as 7 igrejas da Ásia. E essa igreja que nós iremos meditar nesta noite é a igreja de Pérgamo, né? Uma das 7 igrejas do Apocalipse, que hoje só tem ruínas, mas que nos deixa muito ensinamento. Diz assim, capítulo 2, verso 12: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, igreja, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, como também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O tema da nossa mensagem é Pérgamo, a igreja seduzida pelo sistema. A igreja que foi seduzida pelo sistema. Feche os seus olhos. Pai, eu concordo com a oração feita pelo teu filho. Que o Senhor traga quietude e ministre aos nossos corações. E dê-nos, ó Pai, ter esta carta como não só escrita para Pérgamo, mas escrita a nós também. Assim nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pérgamo foi uma das cidades mais ricas da antiguidade. Por 400 anos, ela foi a capital da Ásia. E se eu não me engano, Plínio fala que era a cidade mais esplendorosa da sua época. Era uma cidade rica em cultura, religiosidade. Entenda a religiosidade, muitos deuses. Tinha um panteão de deuses, tinha o templo de Zeus, tinha o templo do Deus da cura, né? Que havia ali, que era um lugar de grande peregrinação. E tinha uma biblioteca que contava com mais de 200 mil livros ou pergaminhos. Ela só perdia em volumes para a biblioteca de Antioquia, de Alexandria, no Egito. E é uma coisa interessante que o rei ali, Eumenes, foi aquele que, em homenagem ao seu irmão, que ele muito amava e morreu na guerra, fundou Filadélfia. A cidade de Filadélfia foi dado o nome por causa dele. Ele homenageou a cidade com o nome por causa do seu irmão, né? Ele era muito amigo do seu irmão, muito próximo, e quando ele morreu, ele fez essa cidade surgir com o nome em homenagem ao seu irmão, o verdadeiro amor fraternal que ele havia conhecido. Mas esse Eumenes aqui, que era rei, que tinha sido general de Alexandre, é bom ter se dado uma estudada na história. Alexandre o Grande foi imperador do mundo na época, e muito jovem ele chegou ao poder, e muito rápido ele tomou todo o Império Persa, mas ele morreu cedo, com 33 anos, e ele não teve filhos, ele não teve dinastia, e aí o seu reino foi dividido entre os seus 4 mais importantes generais, Ptolomeu do Egito, e no caso aqui Eumenes, que reinava ali sobre Pérgamo. E ele queria tanto que essa cidade crescesse, fosse a mais fabulosa de todas, que ele falou assim: a nossa biblioteca vai ser melhor que de Alexandria. Então, o que ele fez?
Ele foi até Alexandria e contratou, né, o bibliotecário, né, comprou o passe do bibliotecário, se eu não me engano, o nome dele é Aristófanes, né? Ele roubou, tirou, e aí falou assim: olha, você tem a missão de tornar a nossa biblioteca mais famosa que de Alexandria. Ptolomeu ficou muito bravo com ele, e a partir daquele momento criou um embargo. Não se vende mais papiro para Pérgamo. Pérgamo não tem mais papel. Papiro é uma folha, né, que era feita, foi o primeiro papel, folha, feita de uma planta do alagadiço ali do Nilo, mas não ia mais para Pérgamo. E aí Pérgamo criou o seu próprio papel de couro, né, um couro alisado, muito fino, que aí vem o nome pergaminho, né, deram o nome de Pérgamo para pergaminho. E aí, aquele negócio a tecnologia, né? Os papiros ficaram para trás e surgiram os pergaminhos. Então o nome nasceu ali em Pérgamo. Era uma cidade assim, à frente da sua época, né? Ela tinha muita coisa bela, ela tinha muita coisa interessante de se ver. E o nome de Pérgamo quer dizer casado, né? Pérgamo quer dizer casado. Quando você lembrar de Pérgamo, lembra que o nome quer dizer casado. Mas a cidade não era casada com Deus, era casada com o sistema do mundo, né? E esse sistema do mundo estava causando um grande problema para a igreja. Mas o que nós podemos aprender com a igreja de Pérgamo? Eu sempre olho para as cartas aqui, e embora alguns datem, essa aqui é da época papal, essa aqui é da Idade Média, essa aqui é a igreja do fim. Eu acredito em um pouco disso quando a gente olha, mas eu acredito que ela é para nós também. Ela aponta para nós. E eu olho aqui Pérgamo, eu me vejo, né? Eu vejo o nosso tempo, vejo a nossa igreja, vejo a cristandade aqui exposta pela palavra de Deus. E a primeira coisa que quando o Senhor Jesus fala com aquela igreja, ele fala assim: eu não conheço as suas obras, eu conheço o lugar em que habita. Todas as demais cartas, a maioria fala: conheço as suas obras, conheço as suas obras. Ele conhecia as obras daqui também, mas aqui ele fala: conheço o lugar em que habitas. Eu sei onde você está morando, eu sei qual é o seu condomínio, né? Eu sei que você mora no condomínio de Montserrat, ou no condomínio de Jundiaí. Então a primeira coisa é que o Senhor vê uma igreja instalada no meio do condomínio de Satanás. Já pensou morar no condomínio de Satã? Né? O zelador é o Diabolos, né? Como que chama aquele que cuida lá que é elegido pelos condôminos? Síndico, né? Síndico. Eu acho que eu estou ouvindo mais com esse ouvido. Isso aqui está mais... vou dar uma analisada. Daqui eu vi bem, desse lado aqui já não veio. O síndico, né? O síndico era o cramunhão, né? Então, eu vejo o lugar onde vocês moram. E vocês estão no condomínio de Satanás. Conheço o lugar onde habitas. Verso 13. Onde está o trono de Satanás? Gente, que trono era esse? Será que tinha um trono com Satã, né? O que é? Será que isso é alguma coisa física? Será que é alguma coisa espiritual? Na Casa Verde tem uma igreja de Satanás. Se você quiser fazer um tour, muita gente conhece, né? Fica perto da nossa igreja, a IPI do Brasil, que está na Casa Verde, tem uma igreja de Satanás lá. E em muitos lugares tem igreja dedicada a Satanás. Mas não era o caso de Pérgamo, acredito, né? Quando fala que ali está o trono de Satanás, e ao mesmo tempo fala onde Satanás habita, eu acredito que muito está falando com um sistema. O sistema está sob o governo de Satanás. Satanás é quem reina. Esse mundo não jaz no maligno. E ali em Pérgamo, que reinava era o governo de Satanás. Tá? Na guerra espiritual, na batalha espiritual, há muitos que dizem que a gente tem que identificar os lugares onde o diabo tem domínio e atacar. Um exemplo, eu fico sempre observando, né? Em Jundiaí, a avenida principal, que tem um córrego, mas não existe o córrego, ela foi criada um córrego lá, quando lá as águas abundam, então elas são canalizadas para 9 de julho, ela desce. No extremo da 9 de julho, tem um símbolo da maçonaria, na entrada. Na maçonaria e de Allan Kardec. No outro, tem um símbolo católico, né? De um bispo muito famoso, se eu não me engano, não sei o nome dele, mas são os dois extremos da cidade. E aquilo ali
são coisas que resumem a cidade. É uma cidade com muito espiritismo, uma cidade que tem o domínio da maçonaria e uma cidade muito católica. Interessante, ela está nos extremos, né? Eu fiquei observando, falei, isso aqui são marcos, né, da cidade. É uma cidade muito espírita, uma cidade muito católica e uma cidade como a maioria das nossas cidades que tem o domínio da maçonaria. Eu estava conversando com uma pessoa que era maçom e eu já suspeitava disso e ele se converteu. E ele falou, o senhor sabia que quem domina as cadeias, os presídios do Brasil foram entregues para a maçonaria. São os maçons que colocam os diretores e os cargos. Eu falei assim, eu tinha suspeita, mas você está falando agora, e eu acredito que então isso aí é verdade. Então são domínios, né? São coisas que são entregues. Como em Jundiaí, tem uma área de cemitério que é entregue para uma família. Eu já notei isso. O governo vai, governo sem, vem, mas quem domina aquela área é uma família da cidade. São poderes, eu não sei que acordo que tem, mas eu sei que quem tem o domínio sobre aquele tipo de comércio da morte é uma família, é um comércio normal. Mas eu fico pensando, por que foi loteado para tal família, para tal pessoa? Agora aqui em Pérgamo, a cidade, ela era culturalmente, como nós falamos, extraordinária. Uma cidade letrada, uma cidade das letras, produzia, né, muita coisa, é um centro do conhecimento. Era também residência da maior escola de medicina da época, era ali. Se numa cidade, se eu não lembro, Laodiceia, tinha um hospital de oftalmologia avançadíssimo, era o nosso boss de Sorocaba, era lá. Aqui, a maior escola de medicina da época estava em Pérgamo, por muitos anos. Pessoas afluíam de todo o mundo conhecido para serem curados ali em Pérgamo. Mas, ao mesmo tempo, era um centro avançadíssimo da religião pagã. Tinha um panteão de deuses, tinha o templo de Zeus e tinha também ali o deus da cura, Esculápio, né? Que era um médico no tempo de... eu não sei, ele foi um médico mesmo, mas ele foi alçado à divindade. Então toda a cura que acontecia ali, falou, foi o Esculápio que curou. Foi o nosso Deus, né? Então era um negócio que rondava a cidade, né? Atribuíam todas as curas da medicina, via medicina, a este símbolo da medicina. Até alguns que dizem que o símbolo da medicina surgiu dele, né? Que ele tem segurado na sua mão uma haste, uma cobra em volta, né? Eu quero acreditar que veio lá da haste de Moisés, que Deus mandou levantar. Mas alguns dizem que ele surgiu daqui, né? Este símbolo da serpente entrelaçada em uma haste. Obrigado, meu irmão. Então, Pérgamo era essa cidade que tinha o trono de Satanás e onde Satanás habitava. Não tinha chifre, não via bufando como animal, um boi, né, feroz, mas eu acredito que era o sistema. E Pérgamo, gente, foi a primeira cidade do Império Romano autorizada a construir um templo em adoração a um homem vivo. O primeiro templo em adoração a César foi construído ali. Então, a adoração do imperador. Nós temos que adorar. Você pode adorar o seu Deus, mas você tem que adorar o imperador uma vez por semana. E aí os cristãos começaram a ter problemas. Nós servimos o governo de César, mas só o Senhor Jesus é Deus. Eu não adoro César. E aí começaram a ter problema. Como quando Jesus disse que sabia, conhecia onde a igreja habitava e que ali estava o trono de Satanás. Eu acredito, irmãos, que era o sistema que dominava a cidade. Uma cidade rica, opulenta, uma cidade promíscua também, uma cidade culturalmente avançada, seria São Paulo da nossa época, ou Jundiaí, que é uma cidade também muito avançada, uma cidade rica em medicina, rica em recursos, mas que na verdade era governada por Satanás. E a igreja estava colocada ali. Gente, nós estamos no mundo. O mundo é governado pelo maligno. Eu acho muito bonito quando a gente passa pelas cidades, e Itupeva é uma delas. Esta cidade pertence ao Senhor Jesus. Tudo pertence a Ele, mas o governo com certeza ainda não é. Porque o que reina em muitos lugares são trevas. Os negócios são em trevas. Eu lembro de uma situação que eu estava participando e alguém falou, o senhor precisa sair agora porque essa conversa o senhor não pode participar. No meio
isso aqui não serve para o senhor, então o senhor, é muito interessante. Eu falei, não, eu tenho que sair mesmo. Por quê? O senhor sabe o assunto? Não, mas se você já falou, é porque não serve mesmo. Você vem como elogio, não vem como uma afronta, não, é um elogio, eu tenho que sair mesmo. Você sai, retira-se, fala, a partir de agora, é um assunto que não me cabe. Por quê? Porque vai contra o reino de Deus. Eu quero entender que é isso. Eu quero compreender que é isso. Queridos, nós estamos instalados também num mundo onde o trono de Satanás reina. Mas nós não somos desse reino. O nosso reino é do Senhor Jesus. E Ele habita dentro de nós. E há coisas que nós não devemos participar. E não fazem parte de nós. E aqui o Senhor fala, eu sei onde vocês estão morando. Eu sei que é o trono de Satanás está ali. Eu sei que ele habita. Mas nós não fomos chamados para habitar com Satanás. Fomos chamados para habitar com Cristo e Cristo reinar em nossa vida. A segunda lição que eu aprendo aqui, sobre esta igreja que foi seduzida pelo sistema da época, é que o Senhor Jesus, Ele vê uma igreja capaz de ir até a morte. Até a morte por causa do nome de Cristo. Olha o verso 13, que diz assim, e que habitas onde o trono de Satanás está, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda no dia de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha, gente, que interessante. Embora a igreja estivesse onde o diabo habitasse, embora houvesse um trono, e o trono é reina, né, gente? Quem que senta no trono? É rei, que tem autoridade. Embora tudo isso houvesse, tinha um povo que não havia se dobrado, um povo que se mantinha fiel, que era combativo, né, ao domínio de Satanás, às coisas de Satanás. E quando fala de sedução, gente, é alguém que se entrelaça em nós, como foi com Eva, subiu na árvore ali e falou, olha, isso que Deus está falando não é bem assim. Não é assim que Deus, é o contrário, o poder de Deus está aí. Se você comer, você vai ser igual a Deus, vai ter o poder de Deus. Gente, a sedução é a coisa mais fácil de fazer nos pecar. Lembra aquela questão? Olha, há entre vocês quem sustenta a doutrina de Balaão e quem sustenta a doutrina dos nicolaítas. Em Efésios, Deus fala que odeia as obras dos nicolaítas. E que a igreja odiava também. Às vezes a gente acha que Deus é um Deus, tudo bem. Aqui fala que Deus odeia as obras. Obras pecaminosas, obras más. Obras que são horripilantes, trazem náusea. Esses dias eu ouvi a reportagem, nem quis ouvir, mas do médico que fazia mal a mulheres em meio a parto. Que coisa monstruosa, maligna. Que coisa maligna. Como pode? O que há na cabeça de uma pessoa dessa? De capaz de fazer um negócio desse? Esse é o mundo que nós estamos, onde o diabo reina. E há os que defendem ainda, que isso não, ele tem um problema. Não, isso é maligno, isso é diabólico. Isso não é normal, nem isso e nem outras coisas. E no caso aqui, a igreja, ela estava mantendo, né? Não havia negado, né? Havia pessoas ali que não negaram a fé, que conservaram o nome do Senhor, que se mantiveram fiéis. E a questão de Balaão, a doutrina de Balaão era ser um profeta que falava com Deus, mas se vendeu por causa de dinheiro. Não temos muitos profetas que se vendem hoje. Pastores, quando você fala pastor, a pessoa já pensa cifrão, né? Se vendeu, é um bom negócio. Isso aí se tornou pastor porque o negócio é bom. Então Balaão é um resumo disso, um profeta que se vendeu por causa de dinheiro. Mas quando chegou lá para amaldiçoar o povo, Deus não deixou. Deus colocou na boca dele, você vai abençoar. E ele por várias vezes abençoou. E chegou uma hora que não deu. O Balaque lá que contratou os encantamentos dele, feitiçaria, gente, né? Falou, eu tenho que fazer alguma coisa. Falou assim, calma, eu tenho uma coisa mais fácil para você fazer para derrotar esse povo, que vale 1000 exércitos. Coloca umas donzelas bonitas para viver no meio dos jovens, uns moços, e que vão se introduzindo na vida,
E aí vão colocando na vida deles o pecado de vocês, aquilo que para vocês é permitido, mas para que esse povo de Israel eles não fazem. Porque se eles pecarem, eles vão atrair maldição para eles. Deus não vai estar no meio deles, eles vão ser derrotados. Olha, gente, essa é a doutrina de Balaão. Muitas vezes a igreja, ela tem tido isso, pessoas têm se introduzido no meio da igreja e relativizado o pecado. Pecado é pecado, gente. Erro é erro, adultério é adultério, prostituição é prostituição, roubo é roubo, propina é propina, mentira é mentira. Ah, mas não tem como ser um político ou alçar alguns cargos sem mentir. Gente, então, nós estamos perdidos, então não dá para ser cristão nesses lugares. Eu acredito que tem. Paga um altíssimo preço, mas tem. E no caso dos nicolaítas, a doutrina, lá em Efésios era a obra. Deus, aqui já tem a doutrina, estão há aqueles que, como fala aqui, sustentam a doutrina, ficam falando, não, é isso mesmo. O que é essa doutrina dos nicolaítas? Olha, peque bastante, porque quanto mais você pecar, mais graças a Deus vai superabundar na sua vida com o perdão. Quanto maior o pecado, maior o perdão. Gente, isso é mentira. Eu já ouvi isso. Eu vou pecar, mas quarta-feira de cinza está aí, pastor, e eu vou pedir perdão, e vou voltar para a igreja. Eu falei, você não vai voltar para a igreja, porque não é assim que funciona. Você fez uma vez, fez duas, fez três, uma hora, você vai parar de vir. Mas dito e feito, por quê? Pecado. O pecado vai amortecendo, vai trazendo um câncer, vai trazendo uma lepra, vai tornando você insensível, você não quer saber. E essa pessoa que outra hora ouvia a voz de Deus, hoje não ouve mais nada. Morreu espiritualmente. Por quê? Porque a igreja vai sendo invadida pelo pecado e nós não nos apercebemos disso. Trocamos as coisas de Deus por coisas que nos trazem destruição. Mas aqui havia uma igreja capaz. Nem toda igreja havia se contaminado. Havia a igreja fiel, aqueles que enfrentaram. Não, vamos continuar servindo a Deus, vamos perseverar. E aqui é citado um certo Antipas, né? Que era o pastor da igreja. Ele havia se mantido fiel, né? Tertuliano, um pai da igreja, ele diz que além de ser pastor da igreja de Pérgamo, ele fala da forma que Antipas morreu. Ele foi colocado dentro de um touro, né? Um boi de bronze, trancado lá dentro e posto no fogo. E o bronze foi aquecendo, ele foi cozinhado, asfixiado, morto. Ele podia dizer, eu renuncio à minha fé e aceito. Mas ele morreu como algo fiel, como alguém fiel. Gente, eu acredito que se vier perseguição no Brasil, muitos vão se manter fiéis. Mas eu sei que muitos vão negar a fé. Porque isso vai de acordo com o que nós vivemos para Deus ou não. Aqui, apesar do mundo de viverem no meio onde Satanás habitava, havia uma igreja fiel. Que não sustentava a doutrina de homens, nem doutrina do diabo, mas se mantinham fiéis, conheciam a palavra. E essa questão da sedução, gente, ela vem vagarosamente, ela vem entrando. Não tem problema, adora César, né? Você só faz, levanta a mão, está tudo certo. Daniel falou assim, olha, eu prefiro ser jogado na cova dos leões. Eu prefiro ser queimado, nós preferimos ser queimados na fornalha de fogo ardente, do que adorar a ti, Nabucodonosor. Porque o senhor não é nada, o senhor é homem. Vai de encontro ao que nós temos falado. Guilherme mencionou no estudo da semana retrasada sobre isso. Adoração a homens. Gente, adora a Deus, diz o anjo a João, adore a Deus, né? E essa questão às vezes vem entrando no meio da igreja, a gente fala, não tem problema, eu vou fazer só para estar em paz. Aí que a sua paz pode acabar. E nós nem nos damos conta. E sabe o que acontece? Nós não sabemos que o Espírito de Deus já não está em nós. Nós nem percebemos. Porque nós fazemos escolhas. Fazemos escolhas e vamos nos afastando cada vez mais de Deus. E ali a mais dura das escolhas era se recusar a dizer que César não era Senhor, mas o Senhor era Jesus Cristo. Aí os cristãos, eles tinham um problema. Porque César tolerava todas as religiões, abarcava, mas tem que adorar a César. No dia que foi introduzido isso aqui, a igreja começou a ser duramente perseguida, porque tinha um Senhor acima de César, e ele não aceitava isso, um governo.
Não foi isso que disseram, né? É um rei aí, ó, que não aceita César. Disseram de Jesus, né? Ele é o rei dos céus e rei de minha vida também. É uma cidade onde Satanás estava entronizado, mas a igreja era chamada para não andar nas sombras, mas entronizar Cristo. Queridos, nós estamos num mundo entronizado, onde Satanás está entronizado. Mas a pergunta que eu quero deixar para os irmãos é se ele está entronizado no nosso coração. Se os nossos valores são valores do reino de Deus ou valores do mundo. Todo mundo faz. Eu tive um sonho. Gente, eu sonho muito. Tem sonho que é feijoada, é churrasco, mas tem sonho que é estranho. E nesse sonho, eu estava chegando num culto, estava lotado o culto. Eu vi uma escada lateral, né? É muito interessante os detalhes, a riqueza de detalhes. E eu ia entrar nesse culto, mas uma voz falou assim, não entre aí. E dentro desse culto estava sendo feita uma oferenda a demônios. Um entrelaçar, uma coisa... E eu via pessoas ali. Eu conhecia cenas. E Deus falou assim, não entre. Eu não estou aí não. É como se fosse um ato ecumênico, né? Eu já participei de muitas situações ecumênicas que é necessário, que são de forma civil, você tem que estar, você tem que dialogar. Mas sempre a gente foi tentado a dividir o altar. E chega uma hora que o altar não se divide, né? E por várias vezes eu tive que falar assim, olha, podemos fazer tudo, mas o altar não se divide. Vocês têm um altar, nós temos outro altar. Eles são totalmente diferentes. Não tem nada contra vocês, mas o que nós entendemos da Bíblia não dá. Mas nesse sonho, eu ia entrar nesse culto, era uma celebração, uma coisa da cidade, né? Me remetia a anos atrás. E Deus falou assim, não entre aí. Não entre aí. E da porta eu vi o que estava acontecendo lá, né? É uma coisa estranha ao cristianismo. E Deus falou assim, os passos são você que deve dar. Que você não dê em direção ao lugar que eu estou falando para não entrar. E às vezes a gente tem que falar isso, gente. Tem coisas que a gente não deve participar. É perigo. Não faz parte. A gente não sabe o que vai acontecer. E a igreja ali de Pérgamo tinha um povo fiel. Que não negava o nome de Cristo. E a pergunta que eu faço, que eu não negue, né? Quando o dia se fizer necessário, eu for provocado a isso. A terceira lição que eu aprendo aqui é que Jesus dá um diagnóstico da igreja e a julga. Estas coisas, diz verso 12, aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Essa espada pode ser tanto a espada do Espírito, mas aqui dá muito mais a entender a espada do julgamento. A espada que sai da boca de Cristo, ele vai derrotar Satanás. Aquele que tem a palavra da verdade. A espada aqui, ela também aponta para aquela que pode dividir alma e espírito. Pode separar o que é consagrado e o que é profano. O que é certo e o que é errado. É aquele que tem poder. Então aqui é uma espada do julgamento, né? Ele dá um diagnóstico da igreja sobre aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, a sua doutrina dos nicolaítas, e ele vai julgar. Olha, eu vou julgar. Se vocês continuarem sustentando isso no meio de vocês, na vida de vocês, vocês vão ser julgados, como o mundo vai ser julgado. É Deus avisando, né? Igreja, acorda. Igreja, eu não tenho mais o que falar. Eu estou dizendo que o raio-x que eu faço de vocês é que há um grupo que está sustentando coisas que vão contra a palavra, contra a minha presença no meio de vocês. E isso tudo é escolha. Nós é que escolhemos. Nós é que escolhemos. Essa pessoa que deixou a maçonaria, é engraçado que ela é muito rica, né? E sempre é uma questão de pacto de riqueza. Eu sempre converso, né, com um ou outro, mas eu não quis perguntar para ele, porque ele perdeu todos os seus bens. Foi perdendo propriedades, é uma pessoa muito abastada. E eu assim falei, olha, eu acho que isso é fruto da escolha dele. Mas ele tem uma paz de espírito, vive uma vida familiar que ele nunca tinha vivido, era muitas posses, mas vivia mal com a família, com a esposa, traía a esposa, assim, era uma pessoa devassa. E hoje eu olho para ele e falo assim, como esse cara virou crente, como ele é diferente, e agora ele passa uma dificuldade financeira terrível, né? Perdeu uma empresa, perdeu outra empresa, perdeu isso, assim, ele foi perdendo as coisas. E em casos que eu já vi, eu falei assim, tudo aquilo ali foi alguma coisa que ele conquistou com trabalho e tudo, mas houve alguma coisa. E eu não pergunto porque eu sei que ele está feliz. E ele falou assim,
Hoje eu tenho verdadeiros amigos que me amam e estão comigo pelo que eu sou, não pelo que eu proporcionava a eles. Uma vez eu tive com essa pessoa, ainda não convertida, e ela queria me apresentar a algumas autoridades, né? Eu falei, não, quando você vier aqui, eu vou te levar, quem vai abrir portas para você. E eu fiquei pensando assim, não vai ser bom isso, né? Quem ele quer me apresentar talvez não seja bom. Mas graças a Deus, ele foi apresentado ao Senhor Jesus. E ele agora, ele não defende nenhuma doutrina que não seja doutrina da palavra de Deus. A quarta lição que eu aprendo aqui, sobre a igreja de Pérgamo, a igreja que foi seduzida pelo sistema. E nós temos que perguntar, será que eu estou sendo seduzido pelo sistema? Será que eu estou relativizando o pecado? Será que o mundo tem entrado no meu coração? Será que eu me faço parecer com o mundo? São perguntas que nós temos que dar resposta. A igreja aqui que anteriormente é diagnosticada e julgada por Cristo, agora aqui, em quarto lugar, ela premiada por Deus com um maná escondido e também com uma pedrinha branca. Oh meu Deus, mas o que é isso? Que pedrinha branca é essa? Que maná escondido que é esse? Alguns defendem, alguns teólogos, que Jeremias, antes da invasão da Babilônia, em 500 e pouco, ele escondeu, ele tomou da Arca da Aliança o pote de maná e escondeu no Monte Sinai. É uma teoria, né, que está escondido. Então talvez acerca disso do maná escondido, que é o alimento. Aquele que for fiel, eu vou te alimentar com o maná dos céus, o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, né? O maná representa isso, a palavra que desceu dos céus e nos alimenta, a verdadeira comida. E a pedrinha branca, né, ela diz muito a questão da vida. Quando a pessoa ia aos tribunais, havia dois tipos de pedra no julgamento, a pedrinha preta e a pedrinha branca. Se ele recebesse a pedrinha preta, se tivesse pessoas junto ali, né, fazendo o rol das pessoas, ele seria morto, condenado. Mas se ele recebesse a pedrinha branca, quer dizer que ele estava absolvido da sua pena, no julgamento ele estava livre. E é isso que ele está falando, olha, porque vocês foram fiéis, vocês vão receber uma pedrinha branca, com um novo nome, que só vocês vão conhecer, né? Escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, exceto aquele que a recebe. É uma coisa minha, pessoal, com você. E também era aquilo que dava o acesso, né, a algum lugar. Diz estudiosos que quando um peregrino estava andando pelas estradas e se hospedava na casa de alguém, se ele se comportasse bem, ele recebia parte de uma pedra branca, quebrada no meio. Falou, olha, como você foi bom, então, toda vez que você vier aqui, se não tiver, apresenta essa pedra, porque saberão que você tem acesso, né, a se hospedar aqui. Aí eles emendavam uma pedra branca e falavam, esse cara já esteve aqui. E o dono da hospedagem, da estalagem, falou que ele pode entrar a hora que ele quiser. Gente, a quem é fiel, tem uma morada reservada nos céus pelo Senhor. Essa morada Deus dá para aqueles que são fiéis. Igreja, nós estamos vivendo os últimos dias. Não está fácil servir a Deus. Eu vejo irmãos sofrendo, passando lutas. Irmãos que sofrem até para vir para a igreja. Esse dia eu conversei com um irmão e ele falou, pastor, eu sofro uma angústia tão grande de ir para a igreja. Eu amo estar na igreja, eu gosto. Quando eu chego aqui é maravilhoso, mas uma angústia parece que é tipo assim, aí você vai ser oprimido, vai acontecer. Quando eu chego aqui, meu coração se abre. E ele falou, o que é isso? Eu falei assim, eu não sei, irmão, eu sinto a mesma coisa. Eu sinto a mesma coisa. Ele falou, o senhor, eu sou uma pessoa, eu sinto a mesma coisa. Uma angústia, um negócio, uma luta. Assim, eu sei que é o melhor lugar do mundo, mas é uma luta para vir à igreja. Acontecem mil coisas, é uma batalha espiritual. Não é que ele falou, mas o senhor passa isso? Eu falei, eu passo. Todo culto eu passo, é uma batalha. Não passava antes. Mas nos últimos tempos parece que nós estamos vivendo uma batalha para vir à casa de Deus. Mas toda vez eu vou. E toda vez eu me surpreendo, como hoje, com o que Deus tem reservado para mim. Deus é maravilhoso. E Ele tem algo especial para aqueles que são fiéis e que o buscam, que escolhem a melhor parte. Ele tem um maná escondido, reservado como alimento para manter você forte, revigorado. Ele tem essa pedrinha branca, que é o acesso para aqueles que escolhem as coisas de Deus, a casa de Deus, possam ter essa morada eterna nos céus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu venho sem demora, perto está o Senhor. Vamos orar? Ministério de louvor. Curva a sua cabeça. Naquilo que Deus disse ao seu coração, fala com Ele nesta noite. Porque Ele quer renovar a sua alegria.
o desejo de você servir a Ele. Ele quer fazer uma grande obra a você que tem lutado para não se contaminar com o sistema do mundo, onde Satanás habita, onde tem seu trono. Ele quer ocupar o trono do seu coração. O Senhor quer que você o faça rei de sua vida e que Ele reine, mesmo diante de um mundo que jaz no maligno. Ele reine na sua vida, reine nas suas escolhas, reine no seu lar, reine em cada área, né, do seu viver. Pai querido, nós entregamos a Tua palavra nesta noite, Senhor. Nós nos rendemos, ó Deus, à Tua palavra e ao Teu Espírito. E, ó Deus, rejeitamos o sistema do mundo, Senhor. Nós não queremos participar de coisas do mundo que não tem nada a ver contigo, Senhor. Nós não queremos, ó Deus, permitir que entre na nossa vida coisas do mundo que vão contrárias à Tua palavra, Senhor. Nós não queremos, Senhor, viver neste mundo como mundo, mas nós queremos viver como filhos de Deus, Senhor. Como Antipas, ó Pai, que chegou à morte, ó Pai, foi fiel ao Teu nome, foi fiel na sua fé, Senhor, e foi martirizado, Senhor. Ó Deus, foi até o fim, até as últimas circunstâncias, ó, da consequência, Senhor, mas Ele se manteve fiel. Que o Senhor nos ajude a nos mantermos fiéis, Senhor, seja hoje, ou seja, Senhor Deus, sobre perseguições que virão no futuro breve, Senhor Deus, próximo, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a nos mantermos fiéis. Perdoa, Senhor, o nosso pecado, perdoa, Senhor Deus, os nossos erros, Senhor, e transforma-nos a cada dia, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça em oração ao Senhor. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvor. Fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Vamos declarar mais uma vez. Jesus, declare que em sua vida o Senhor possa ser rei, que na sua vida Ele possa ser entronizado em nome de Jesus. tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Aleluia. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. É o único digno de ser adorado, de receber glórias, honras e louvores. Que Ele ocupe também o trono da nossa vida, do nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estamos
Estamos chegando ao final do culto dessa noite. Foi muito bom ter você aqui. Tem uma outra família, acho que são filha e genro da Sueli, né? A filha é a cara da Sueli. Ou deve ser Nora que parece com a filha, né? Ele que é filho? Ela. Apresenta ela, Sueli, para nós. Ingrid. Sejam bem-vindos. Amém. Vamos dizer a eles sejam bem-vindos? Já apresentamos. Isso, gente muito boa. E tem uma outra pessoa aqui do lado também, né? Eu estava na presbiteriana lá perto da Sabesp, né? Uhum. Aí eu mudei para Jundiaí, aí eles caminharam lá. Eu conheci Uma alegria receber vocês aqui. Amém. Vamos dizer sejam bem-vindos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E a casa de Deus é a vossa casa também, viu? Presbítero Marcos tem um aviso, né? Por gentileza. Enquanto o Marcos está vindo, irmãos, está fixado aqui à nossa esquerda uma lista com as doações para a feijoada, como todo ano a gente faz, saindo após o templo, tá? Então aqueles irmãos que me pediram, querem doar, quero doar um quilo de calabresa, 1 quilo de bacon, isso, anota lá, tá bom? E aqui eu estou com a lista dos carnês. Se você quiser pegar, tem carnês de 5 números, tá? A meta da dona Orandil, quantas feijoadas a senhora quer fazer, dona Orandil? 200? Olha a mulher de fé. 200 feijoadas. Amém. Então, se ela está com isso aí, nós vamos conseguir. Então eu tenho carnê aqui para 100, mas a minha falta de fé vai fazer mudar agora e nós vamos pôr 200 aqui, em nome de Jesus. Então, se você não pegou um carnezinho, pega comigo para vender. É um kit de feijoada da direita, 2 marmitas. Uma feijoada bem covarde. Você já comeu feijoada covarde? Já comeram feijoada covarde? Não. É aquela que não vai sozinha para a guerra, é bem acompanhada. Bastante linguiça, bastante paio, bastante bacon, muita carne seca. E que você fala, cadê o feijão? Cadê o feijão? Calma que você vai encontrar. Né? Então essa é a feijoada da dona Orangel. O melhor chefe de cozinha de Itupeva é ela, é uma mulher abençoada. E os recursos da feijoada vai para a obra da igreja, tá? Para nós inaugurarmos aí nossas salas de aula, né? Depósito, banheiro novo. O banheiro vai ser banheiro de shopping, gente. As meninas vão tirar foto na frente do espelho e para dizer, Senhor Deus, toda a glória é o teu nome, tá? Então nada de vaidade, glória para o Senhor. Mas brincadeira à parte, vai ser tudo muito bem feito, como os irmãos têm feito até hoje, tá? Então, se você quiser doar, se você quiser vender, pega um carnê. Se não vender, depois você devolve, tá? Você pode pegar depois do culto comigo. Não. Ó, gente, não é 2 de feijoada, é uma marmita de feijoada, número 8, e a outra, muito bem, obrigado, Edmilson. Uma vem arroz, couve, farofa, torresmo e muita oração. Vamos mexer de oração, tá bom? Então, tá? Amém. Obrigado, Edmilson. Marcos. Boa noite, irmãos. Paz. Eu tenho 2 recados, 2 avisos. Primeiro é um convite. O reverendo José Arno Tossini, que é presidente do nosso presbitério, ele convida a igreja para participar do culto de ação de graças. Culto de ação de graças pelo aniversário da nossa denominação. Ela está fazendo 119 anos e esse culto será feito na primeira igreja de Campinas, no dia 30, às 19 horas. E também os coralistas que quiserem participar do coral da primeira igreja, onde será entoado um hino, comparecer na igreja no dia 30 também, às 18 horas. Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso, muito importante para a gente, é a eleição pastoral. Essa eleição era para ter acontecido o ano passado, mas devido à pandemia, nós postergamos para esse ano. A igreja de Itupeva, o pastor está comissionado por 1 ano. Então, temos que fazer a eleição o próximo mês de dezembro. E tem seguir alguns detalhes, né, constitucionais. Nós vamos fazer uma reunião do conselho na próxima terça-feira, onde será definido o pastor que o conselho apresentará à igreja.
A igreja também tem a opção de indicar algum nome para ser eleito, para concorrer à eleição de pastor titular da igreja. Então, a gente fixará todos esses detalhes no quadro de avisos, ou se algum dos irmãos tiver alguma dúvida, me procure que a gente conversa sobre isso. E os presbíteros, terça-feira, às 19h30 aqui na igreja, que teremos reuniões. Obrigado, Marcos. Amém, irmãos? Entenderam? Isso é uma coisa que faz parte da igreja, a eleição pastoral. Nenhum pastor pode tomar a frente do púlpito se a igreja não sentir no coração. Igualmente o pastor também, ele não pode ser obrigado a estar na igreja se ele não quiser. Então, esse trâmite de eleição faz parte, a igreja também tem liberdade de indicar um outro pastor, caso seja essa vontade da igreja, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar? Feche os seus olhos, estenda uma das suas mãos, como que recebendo algo do Senhor pela fé. Pai querido, tudo que nós aqui, ó Deus, trouxemos nesta noite foi para o Senhor, mas sabemos que também mesmo dando a Ti nosso louvor, nossa gratidão, Senhor, nossas orações, nós recebemos do Senhor graça e misericórdia, recebemos a Tua palavra, recebemos inspiração, e que isso seja sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Dá uma semana de vitória, uma semana, Senhor Deus, que mesmo provados, ó Pai, em nossa fé, nós possamos nos manter fiéis. Ser com Teus filhos, ó Deus, e livra-os de todo mal. É o nosso pedido e oração, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que as consolações de seu Santo Espírito sejam com todos vós, povo de Deus, hoje e para todo sempre. A igreja diga amém. Amém. Vamos participar do pós-lúdio com o Ministério de Louvor.